Olá! Neste vídeo eu vou explicar as atividades do dia 27 de julho. Vamos lá? No dia 27 de julho, nós teremos duas atividades programadas, língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, nós vamos continuar os nossos estudos sobre relato de memórias que nós já começamos a ver na última quinzena. Dessa vez, nós vamos ver um relato de memórias feito oralmente. Vocês lembram que o relato de memórias é um gênero de texto em que uma pessoa vai contar suas memórias, suas lembranças, eventos pelos quais ela passou na vida. Nesta aula, nós vamos ver um relato de memórias da Eva Furnari. A Eva Furnari é uma autora e ilustradora de livros infantis. Ela é muito famosa, muito conhecida. Eu acredito que na escola mesmo vocês já devem ter ouvido histórias da Eva Furnari, visto suas ilustrações várias vezes, desde a educação infantil até agora. Então vocês provavelmente, se vocês não estão se lembrando do nome, talvez vocês já tenham se lembrado, mas se vocês não estão se lembrando do nome, quando nós começarmos a ver, vocês vão lembrar dos desenhos e de alguns personagens, porque ela é bem conhecida. Então, para fazer esta atividade, vocês vão ter que assistir a um vídeo. Neste vídeo, a Eva Furnari vai contar principalmente a sua história, as suas memórias em relação ao desenho, porque como eu falei, ela é uma ilustradora, ela é uma desenhista. Então ela vai contar quando ela começou a desenhar, quando ela começou a desenhar profissionalmente, né, ia ganhar com isso, ia ficar conhecida e famosa por seus desenhos. Ela não é só uma ilustradora, ela também escreve os textos e ela vai falar sobre o momento em que ela começou a escrever as suas próprias histórias. Só que essa história dela com os desenhos, as memórias dela com os desenhos, começa lá na infância. Então vocês vão ver que no começo do vídeo ela vai contar sobre o lugar onde ela nasceu, vai contar sobre os primeiros momentos ali da sua infância, quando ela começou a desenhar, que ela teve aulas de aquarela. Então ela vai contando toda a sua história até chegar à sua vida adulta, mas o tema principal é a relação dela com o desenho. Qual é o objetivo dessa aula? Em primeiro lugar, que vocês tenham contato com um relato de memórias feito oralmente, porque na outra quinzena nós já vimos o relato escrito da Raquel de Queiroz sobre como era a escola dela. Dessa vez nós vamos ver um relato de memórias feito oralmente. Ele costuma ser bem comum na nossa vida, eu até já conversei com vocês sobre isso. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós costumamos contar histórias. Os nossos avós, os nossos pais costumam falar das suas lembranças, da sua infância, então é algo comum no nosso dia a dia. Eu quero que vocês prestem atenção, primeiramente, na postura da Eva enquanto ela fala, na escolha das palavras que ela utiliza. Por quê? Porque embora seja como se fosse uma conversa, ela não faz isso de qualquer maneira. Ela faz sabendo que é um momento mais formal, que ela está contando algo que outras pessoas que ela não conhece vão ouvir essa história. Ela se preocupa com a sequência cronológica, então ela começa lá da infância e ela vai seguindo, né? Depois ela passa para a época da adolescência, para a época em que ela fez faculdade, a época que ela já estava casada e teve filhos e o começo da profissão dela como escritora. Então ela tem essa preocupação com a sequência cronológica da história dela, desde o início, quando ela era pequenininha, até chegar aos tempos atuais. Ela também tem a preocupação em ser entendida pelos seus ouvintes, né? Por quê? Porque ela não sabe se quem é a pessoa que está ouvindo. Ela sabe que é uma pessoa que não a conhece, então ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que se lembrar que se as pessoas não entenderem a sua história, elas não vão poder perguntar para ela, porque o vídeo foi gravado, então as pessoas vão assistir. As pessoas não vão poder fazer perguntas, então é importante que ela pense em como contar a sua história de forma que ela seja entendida, mesmo que as pessoas não possam fazer perguntas.
Eu escrevi aqui, ó, que ela se preocupa em usar a norma culta da língua. Mesmo sendo uma conversa, ela não fala de qualquer forma, né? Ela se preocupa em falar corretamente, utilizando as palavras corretas, os verbos corretamente. Então, para assistir esse vídeo, vocês podem clicar neste link que está aqui. Se vocês têm esse arquivo no computador, que eu mando por e-mail, vocês podem abrir e clicar no link. Na descrição desse vídeo no YouTube, eu também vou colocar este vídeo embaixo, lá na descrição. Vou colocar este vídeo também no post do blog, porque todos os dias eu faço uma postagem no blog da sala. E lá nesse dia 27 de julho, este vídeo vai estar junto. E também vou colocar este vídeo no grupo do nosso 5º ano, do WhatsApp, tá? Porque se não assistir esse vídeo, não consegue fazer atividade. Precisa assistir, não é só uma sugestão, como eu fiz em outras aulas. Este vídeo faz parte da nossa aula, então vocês vão assistir. Ele tem cerca de 20 minutos. É importante que vocês ouçam com atenção toda a história, tá? Isso, inclusive, é uma habilidade que nós temos que desenvolver. A habilidade de treinar os nossos ouvidos, ouvir com atenção, prestar atenção nos detalhes, em como a história está sendo contada. Reparem também que ela vai contando a história e durante a história vão aparecendo os desenhos, as ilustrações, alguns objetos que ela utiliza para pintura, e isso auxilia ela a contar a história. Eu quero que vocês prestem atenção em todos esses detalhes, porque ainda essa semana nós vamos fazer outra atividade que tem a ver com essa, e vocês vão poder usar esse modelo de vídeo para ter ideias em como vocês vão fazer o próprio relato de vocês, mas isso para outra aula. Para a aula de hoje vocês vão assistir e depois de assistir, no caderno vocês vão responder essas 3 perguntas. Vou colocar aqui o caderno. Olha como eu fiz o modelinho. Cabeçalho, o título da atividade, relato de memórias, com uma cor destacada, pulando linha. Aí a pergunta 1, copiem as perguntas, ok? Copiou a pergunta, um espaço para resposta, eu acho que essa primeira, uma linha dá. Coloquei 2, que é uma linha para resposta e uma para você separar uma pergunta da outra, para não ficar tudo grudado. Copiem as 3 perguntas, respondam as 3 perguntas com base no vídeo que vocês vão ver. Então, a primeira pergunta, se vocês já conheciam a Eva Fornari, é lógico que não pessoalmente, né, mas os livros dela, se vocês já trabalharam em outros anos com essa autora. Se vocês já leram alguns dos livros mostrados no vídeo ou já ouviram a história. A pergunta 2 é o que você achou do relato da Eva Fornari. Então você tem que assistir o vídeo todo, toda a história dela e depois escrever o que você achou e justificar a sua opinião. Gostou, não gostou? Por quê? Tá? Não basta só falar, achei interessante. Por que achou interessante? Não achei interessante. Por que não achou? Tem que explicar, justificar a sua opinião. E na terceira, qual é o principal tema do relato? Nesse vídeo mesmo que eu estou conversando com vocês, eu já dou algumas dicas sobre o principal tema do relato. Tá? Ela vai falar um monte de coisas, ela passa 20 minutos, mas tem um tema principal, um assunto principal das memórias dela. Qual memória que ela está contando? Não é qualquer memória. A próxima atividade... Então, essa é a atividade de língua portuguesa. Na atividade de matemática, nós temos um desafio do Quebrando a Cuca. Parecido com outros que nós já fizemos nas outras semanas. Este desafio, vamos ver o que está escrito na orientação. É muito importante que vocês entendam que vocês não vão resolver este aqui na folha, tá? Vão resolver aonde? No caderno. Então, lá no caderno de vocês... No caderno, vocês vão fazer o cabeçalho com o nome da escola, a data, o título da atividade, que é Quebrando a Cuca, e vão copiar todo aquele problema. Nossa, para tudo isso, não é tanta coisa se você for pensar, até porque a outra atividade desse dia 27 de julho é uma atividade que vocês têm que assistir um vídeo e responder 3 perguntas apenas. Então, não temos tanta coisa assim para segunda-feira. Vão copiar esta situação problema,
principalmente este enunciado e estas frases. Vão ler com atenção e depois vão resolver. Vamos ler e entender o que vocês vão ter que fazer neste problema. Então, nessa primeira parte, nós temos o enunciado, o comando da questão. Vamos ver o que ele está falando. Arthur, Henrique, Júlia e Sandra estão disputando um torneio de pipas. As pipas são de cores marrom, amarela, verde e vermelha. Leia as afirmações abaixo e descubra quem ganhou o campeonato e qual a cor da sua pipa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma historinha em que tem 4 personagens, Arthur, Henrique, Júlia e Sandra. Eles estão participando de um torneio de pipas, cada um tem uma pipa e cada pipa é de uma cor diferente. O que vocês têm que descobrir? A cor da pipa de quem ganhou o campeonato, ou seja, a cor da pipa e quem ficou em primeiro lugar. Só que para descobrir isso, vocês vão acabar descobrindo a cor da pipa de cada um e a classificação de cada um nesse torneio. Como que vai descobrir? Vai descobrir lendo as pistas. Mas não basta ler as dicas que tem aqui, não basta ler estas frases. Quando eles falam aqui, leiam as afirmações, são estas frases que estão em tópico escritas aqui. Não basta ler, você tem que ler e fazer anotações, você tem que registrar o que você está lendo e organizar os dados que tem aqui. Essa parte de baixo está ajudando, é uma parte que vai ajudar a entender um pouco melhor o problema, mas na verdade aqui está escrito mais ou menos o que eu falei. Então, de acordo com o comando da questão, é preciso identificar qual dos 4 participantes, ou seja, se é o Arthur, o Henrique, a Júlia ou a Sandra, que ganhou o campeonato, e qual a cor da sua pipa. Temos 3 informações diferentes: participantes, cor da pipa e classificação. Tanto a cor da pipa e a classificação dizem respeito aos participantes. Então, construiremos uma tabela. Aqui, eles dão como sugestão que você faça uma tabela para identificar essas informações e para organizar os dados. Vocês podem construir a tabela ou podem fazer de uma outra forma se vocês acharem melhor. Por exemplo, com desenhos. Vocês podem desenhar o Arthur, o Henrique, a Júlia e a Sandra, fazer as pipas e aí descobriu a cor da pipa de um, já pinta da cor que você descobriu. Descobriu a cor da pipa do segundo? Também pinta aquela pipa. E vai colocando embaixo as classificações de acordo com o que você descobrir. Então, você pode fazer com desenho ou você pode fazer com uma tabela parecida com essa. Essa tabela vai ajudar a organizar os dados. Quais são os dados, Pro? Os nomes das crianças, as cores das pipas e a sua classificação. Esses são os dados do problema, são as informações que o problema traz e que vai nos ajudar a resolvê-lo. Como que eles construíram essa tabela? Essa tabela tem 6 linhas e tem aqui várias colunas, acho que são 8, mais ou menos, são 9 colunas. A primeira coluna, essa coluna da esquerda, tem o nome das crianças que participaram do torneio: Arthur, Henrique, Júlia e Sandra. As 4 próximas colunas são as cores das pipas. Reparem que eles colocaram nomes abreviados, porque não caberia o nome inteiro da cor, o espaço pequeno. Vamos ver quais são as cores: marrom, amarelo, verde e vermelho. E fizeram também a classificação nas 4 últimas colunas, classificação no torneio: primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. E o que faz com essa tabela? Você vai ler as dicas e vai completando aqui na tabela. Então, vai colocando um X, por exemplo, naquilo que você viu que não é. Pode colocar um certinho quando você vê que uma informação se confirma. Por exemplo, se você descobrir que o Arthur não tem uma pipa marrom, você coloca um X no quadradinho que está na linha do Arthur e na coluna da pipa marrom. Se você descobrir que o Arthur não ficou em primeiro lugar, você coloca um X na linha do Arthur, na coluna do primeiro lugar.
Agora, se você descobrir que uma informação é verdadeira, você coloca um outro sinal, por exemplo, um certinho ou um círculo. Eu vou ler com vocês e ajudando. É lógico que essa é só uma sugestão. Vocês podem também organizar os dados de outra forma. Mas é importante organizar os dados de alguma forma, fazer um registro. Porque vocês não vão conseguir, só na memória, só gravando na memória todas essas dicas, resolver o problema. Porque são muitas informações. Vamos ver o que está escrito aqui e como nós podemos organizar. Então, a pipa de Arthur não é marrom e nem amarela. Olha só, já sei que o Arthur não tem pipa marrom e nem amarela. Então, eu posso vir aqui na linha do Arthur, na coluna das pipas marrom e amarela, e eu posso colocar um X. Não é marrom e não é amarela. Se não é marrom e não é amarela, sobraram duas cores, ó, verde e vermelha. Por enquanto, a gente não sabe qual é a cor da pipa dele, mas conforme nós formos lendo outras dicas, a gente vai juntando com as dicas que nós já temos e aí nós vamos tirar algumas conclusões. Vamos ver a próxima dica. Na classificação final, Sandra ficou melhor posicionada que Arthur. Por enquanto, essa dica não ajuda muito, porque eu não sei qual é a posição da Sandra e não sei qual é a posição do Arthur. Então, eu não sei como vai ser, mas a gente já pode tirar uma conclusão desta frase. Se a Sandra ficou melhor do que o Arthur, significa que o Arthur não pode ter tirado o primeiro lugar. Por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Pensa um pouquinho. Se alguém ficou melhor do que ele não pode ter ficado na primeira posição, porque a primeira posição é a melhor. Não teria como alguém ficar melhor do que ele se ele fosse o primeiro. Mas como aqui já tem uma dica falando que a Sandra ficou melhor do que ele, isso significa que o Arthur não ficou em primeiro lugar. Então, vocês podem colocar um X aqui, porque ele não ficou em primeiro lugar. Ah, mas então eu posso concluir que a Sandra ficou em primeiro lugar? Não, não pode. Por que não? Porque tá só falando que ela ficou melhor do que o Arthur. Mas não significa que ela ficou melhor do que todos. Por enquanto, eu sei só que ela ficou melhor do que o Arthur. Pode ser que ela ficou em primeiro lugar, mas eu ainda não tenho certeza. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que o Arthur não ficou em primeiro lugar. Desta frase, tem uma outra conclusão que vocês podem também tirar, que eu não vou falar aqui, eu quero que vocês pensem. Desta frase, qual a conclusão sobre a classificação que a gente pode tirar? Terceira frase, a pipa de Júlia é verde. Essa frase, gente, não tem segredo. Ela é clara, ela é objetiva, ela me fala o que eu preciso. A pipa da Júlia é verde. Então, o que você vai fazer aqui? Vai colocar um X em todas as outras cores e vai colocar um sinal aqui na pipa da Júlia. Pode até fazer com uma cor diferente para destacar, tá? Para você saber, a pipa da Júlia é verde. Então, aqui na coluna do verde, você vai fazer um sinalzinho diferente para o nome da Júlia. Se você está fazendo um outro tipo de registro, por exemplo, se você está desenhou a Júlia, coloca lá que a pipa dela é verde, faz o desenhinho da pipa verde. Mas reparem que, se vocês estão fazendo desenhos, fica um pouco mais difícil registrar as descobertas que nós fizemos sobre o Arthur. Porque, por enquanto, sobre o Arthur, eu sei que ele não tem pipa marrom, não tem pipa amarela. E aqui na tabela eu consigo colocar essas informações, colocando um X, por exemplo. E se você estiver desenhando? Como que você vai representar isso? De uma forma organizada para você lembrar disso depois. Agora, por essas informações que eu já tenho até aqui, que a pipa da Júlia é verde e que a do Arthur não é marrom e nem amarela, vocês conseguem descobrir qual é a cor da pipa do Arthur. Não vou falar, tá? Só a gente quebrar um pouquinho ali a cuca e fica fácil. O participante, dono da pipa vermelha, ficou em quarto lugar. Pelas dicas, já dá pra gente saber quem é o dono da pipa vermelha. Mas precisa quebrar um pouquinho a cuca, porque não tá escrito aqui, o dono da pipa vermelha é tal pessoa. Vocês vão ter que ler as outras dicas e concluir quem é o dono da pipa vermelha. E ele ficou em quarto lugar. Descobriu quem é o dono da pipa vermelha, já coloca também lá um xizinho, um certinho para classificação dele, que é quarto lugar. A pipa verde é do participante que ficou em segundo lugar.
a gente já sabe de quem é a pipa verde, porque já tinha uma afirmação antes que falava quem era dono da pipa verde. Então, vocês já sabem qual é a classificação dessa pessoa. O que ficou em primeiro lugar tinha pipa marrom. Então, eu já sei que o vencedor tinha pipa marrom, mas eu ainda não descobri quem é o vencedor, porque eu ainda não descobri quem é o dono da pipa marrom, ou a dona, né? A classificação final de Sandra é entre Júlio e Arthur. O que significa esse entre? Significa que ficou ali no meio. E se ficou no meio, ela pode ter sido a primeira? Ela ficou melhor do que o Arthur. Mas ela ficou entre o Júlio e o Arthur. Então, quando vocês lerem todas essas dicas, vocês vão preencher a tabela, vocês já vão ter chegado a algumas conclusões. Mas provavelmente vocês vão ter que voltar e ler novamente as dicas, pensando nas conclusões que vocês tiraram para chegar ao resultado final. Então vocês vão ter que ler essas dicas várias vezes. Cada vez que vocês forem lendo as dicas, vocês têm que ir observando os registros que vocês fizeram nessa tabela ou em outra forma de registro, como vocês estão organizando os dados e colocando as novas informações. Este é um problema que exige muito pensamento. Vocês têm que pensar, ler, pensar no que já tinha vindo antes, tirar novas conclusões. O mais importante aqui é a leitura que vocês vão fazer dessas frases e a forma como vocês vão organizar também é importante, tá? Porque dessa organização, dos registros que vocês vão fazer, vai ficar mais fácil tirar conclusões a partir dessas leituras. Então, essa é a atividade de matemática. Quando vocês terminarem, vocês vão tirar uma foto lá do caderno. Lembrando, não é para completar nessa tabela aqui, que está aqui na folha. É para copiar esta tabela no seu caderno. Aí você vai tirar uma foto de como você resolveu e da resposta final. Resposta final, ganhador é fulano ou fulana e a cor de sua pipa era tal. A cor da pipa a gente já até sabe, porque tinha lá uma dica que falava a cor da pipa que ganhou, que ficou em primeiro lugar. Mas quem era o dono ou a dona dessa pipa? Então vocês vão resolver isso, tirar a foto e enviar para a professora. Procurem enviar essa foto para a professora no mesmo dia que vocês já tiverem feito este problema, tá? Não deixem acumular várias atividades e mandar no final, porque é mais fácil quando vocês já mandam no dia, porque eu já dou a resposta no mesmo dia, já falo se está certo ou se não está, tá bom? Então, resolvam isso, tirem a foto. Então, essas são as atividades do dia 27 de julho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp. Um bom estudo, boa semana também, porque nós estamos iniciando uma nova semana com novas atividades, com uma nova apostila. Bons estudos e até mais.